Fala pessoal do canal Fala Fono, Juliana Trentini para mais um vídeo com vocês. Hoje nós vamos conversar como ensinar o bebê a apontar. Então se você quer aprender mais, fica ligada. Galera, é o seguinte, o apontar, ele é muito simbólico na construção da linguagem do bebê, tá? Essa é a minha opinião. E normalmente ele acontece de uma forma muito natural, né? A gente aponta coisas para as crianças e elas passam a apontar para a gente também. Significa um compartilhamento de informação. A primeira atenção que o bebê tem com o adulto é uma atenção que a gente chama de ádica. É ele prestando atenção no adulto, o adulto prestando atenção nele. É aquela hora que você tá olhando pro seu bebê e ele tá rindo e você tá falando um monte de coisinhas pra ele e ele ri de volta e ele começa a tentar babá também e vocês estão prestando atenção um no outro, né? Depois chega um momento, a partir de 1 ano, a criança começa a estabelecer a atenção triádica, que é o adulto e a criança prestando atenção num terceiro objeto, né? É uma triangulação. E essa triangulação é muito importante na construção da linguagem, tá? Isso tem que acontecer, né? É esperado que aconteça até por volta dos 18 meses. Passado isso, já chama atenção para um possível atraso aí no desenvolvimento. A gente espera que até os 18 meses a criança esteja apontando coisas para o adulto. Parece simples apontar, né? Mas é uma construção muito simbólica. A gente fala assim, então tá, vamos desenhar uma linha imaginária entre a ponta do meu dedo indicador, e tem que ser o indicador, tá? Não pode ser outros dedos. E essa linha vai tocar no infinito em algum objeto ali. Antes do infinito, ela toca em algum objeto. Aquele objeto é o que eu tô me referindo. Então, você vê uma formiguinha, a criança fica... e vem te chamar. E ela tá querendo te chamar, né? Então, ela tá apontando para uma formiga. Ela quer que você preste atenção nessa formiga. Ela está compartilhando informações com você. Isso diz pra gente que essa troca de informações está indo bem, que a linguagem está sendo usada com função comunicativa, tá? Seria diferente, por exemplo, se ao invés de apontar a formiguinha, a criança estivesse pegando a sua mão e tentando colocar a sua mão na formiga. Isso não é uma comunicação tão sofisticada quanto o apontar. Ou se a criança quer água, em vez de ir lá pegar água, ela pega a sua mão e tenta alcançar a água com a sua mão, né? Algumas pessoas até se referem como se a criança estivesse usando a mão do adulto de instrumento para alcançar, como uma escada que a gente usa para alcançar uma outra coisa, e não tivesse tendo uma troca de informações tão sofisticada quanto a criança que aponta, tá? O apontar, ele é muito mais sofisticado nesse sentido. Então, de novo, até os 18 meses a gente espera que isso esteja muito bem estabelecido. Existem casos de onde a criança está numa situação em que as pessoas não apontam nada para ela, e isso acabou talvez acontecendo bastante na pandemia, porque a criança está sempre em casa, quando a gente está na rua, olha o passarinho, o avião, a formiga, a árvore, né? Tem várias coisas pra gente estar apontando. Quando a gente está em casa e a criança está numa rotina muito bem estabelecida, onde ela tem hora para beber água, onde ela tem hora para comer, ela tem hora para dormir, ela tem hora para brincar, tudo que ela quer tá ao alcance, ela não tem tanta oportunidade assim de se comunicar por meio do apontar, porque se tá ao alcance, ela vai e pega, você não precisa apontar, né, assim, teoricamente. É lógico que, vamos supor que ela quer brincar com o adulto de alguma coisa, por mais que esteja ao alcance, ela vai querer chamar a atenção do adulto para aquilo que ela quer compartilhar, né, de informação, ou de momento, de comunicação com ele, tá? Então, já falamos muito sobre o apontar e como ele surge. E quando ele não surge espontaneamente, o que a gente faz? Daí a gente vai precisar estimular esse apontar, né? E eu gosto muito de trabalhar com livros. O livro, ele traz uma porção de figuras, né? E é uma forma de você se comunicar e de você se relacionar com o livro é apontando, né? E falando sobre as coisas que estão ali. Então, por exemplo, se você chega para um bebê e fala assim, filho, olha só, esse aqui é o pão, isso aqui é a água, esse é o bebê, né? Você tá mostrando para ele, você tá ensinando como que mostra, né? Alguns livros, eles vão dar um suporte extra. E o que é isso? Esse livro, Busy Noisy Farm. Comprei nos Estados Unidos, não adianta me perguntar que eu não sei onde veio aqui. Mas ele tem os elementos, vai contando a história
que não necessariamente você precisa contar, porque assim, a criança que não aponta ainda, muito dificilmente, ela vai prestar atenção numa história, ela vai ficar sentada, quietinha, observando enquanto você fala, each day as the sun comes up, the farmer says good morning to his rooster. Dificilmente ela vai ficar ouvindo, né? Mas esses livros são mais interativos, tá? Mas se ela ficar, você pode contar a história. Aí quando chega nessa hora daqui do rooster, que é o galo, aperta, né? Então, como que a gente vai ensinar a criança que não tem essa atenção toda a apontar? A gente vai mostrar pra ela, filho, olha o galo. Ah, ele faz tucuru, né? Enfim, você faz como que quiser. Em inglês eles falam que é cock-a-doodle-doo. Em português, como é que o galo faz? Cocoricó. Cocoricó. E aqui a vaca, né? E vai mostrando os bichinhos pra ela. Aí quando você pergunta, filho, cadê a coruja? Né? Aí ele não apontou. Ele olhou pra coruja, mas ele não apontou. Ele não entendeu que pra você é importante que ele mostre com o dedo, tá? Aí você vai oferecer um suportezinho, vai pegar a mãozinha dele e vai apertar. Quando você apertar, a coruja! Você viu? A coruja fez, que legal! E cadê o gato? Quer dizer, ele já teve uma recompensa de ter apontado. Aquilo vai fazer mais sentido. Para que eu vou apontar? Bom, se eu apontar vai ser um barulhinho legal, né? Não é só para compartilhar informação. A função da linguagem primordial, ela é compartilhar informação, né? E é importante que a criança entenda que as demandas sociais, que ela entenda a comunicação, mas algumas crianças, elas têm realmente um déficit nessa área do desenvolvimento, elas vão precisar de mais suporte. E aí você vai falar, e cadê o gato? Aí, vamos supor que, eu tô supondo aí que a criança já sabe, tá? Porque pode ser o caso que ela não sabe ainda, e você vai precisar apontar várias vezes, até ela aprender, vários dias seguidos, até ela começar a se familiarizar, até você poder perguntar, e cadê o gato? Ela vai lá e aponta, né? O gato. E os outros bichos, assim, quando existe esse suporte, que é um estímulo a mais, quando a criança põe o dedinho, aí depois você consegue transferir isso pra cá, ó. E cadê o fazendeiro, a borboleta? E cadê a borboleta? Aqui não vai fazer barulho, mas a hora que ele apontar, isso é a borboleta, você vai reforçar, né? Vai reagir de uma maneira muito positiva. E cadê a florzinha? Cadê? Vamos ver, onde é que será que tá a florzinha? Será que tá aqui perto? Aí ele vai e aponta aqui. Quando encostou o dedinho, muito bem, filho, é a florzinha. Você viu que linda? E aí você vai assim ensinando a criança. A gente tem que ter paciência, tem que ter bastante repetição, tem que principalmente ser interessante, motivador e estimulante para a criança, né? A criança, ela aprende a falar porque ela encontra sentido e satisfação nisso. Só por isso, né? Algumas crianças que têm habilidades naturais, que já por questões genéticas, elas têm mais talento, vamos dizer assim, mais habilidades mais bem desenvolvidas para a linguagem, naturalmente, elas não vão precisar de tanto suporte. Estimular o desenvolvimento de uma criança é a gente transformar numa coisa interessante, numa coisa que ela vai encontrar sentido e satisfação. E inicialmente, às vezes, ela pode não ter autonomia de fazer sozinha, então a gente vai oferecendo mais suporte. E depois a gente vai retirando esse suporte e a criança vai ganhando autonomia. Então, basicamente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou só dar uma dica aqui, porque às vezes a gente cai numa cilada. O que acontece? A gente mostra as figuras, nomeando. Ah, maçã, o ovo, a uva, o mamão. Ok. Depois, o que a gente faz? A gente pergunta para a criança, cadê a maçã? E ela aponta. Cadê o ovo? E ela aponta. Joia, tá? Ela tá apontando, ela tá olhando toda essa informação visual, identificando uma parte dela, que é aquilo ao qual se designa, e mostrando para você respondendo se é uma demanda social. Parece simples, mas é complexo pra caramba, tá? Enfim, é uma atividade que poucos, se algum, animal além do ser humano é capaz de fazer. Mas, o que acontece aqui? O que eu não gostaria que fosse feito? O esquema é o seguinte, a criança aponta e você fala. Aí você fala pão, banana, maçã. Isso eu não gostaria. Porque às vezes as crianças se prendem muito a isso e elas viram apontadores do universo e você é o nomeador do universo. E ela não tem essa propensão, ela nomear, a querer aprender a nomear, porque ela tem alguém que é nomeador pra ela, tá? Então, não deixa muito cair nesse jogo. É você aponta e você nomeia. Depois, você
nomeia e ela aponta, cadê a água? E ela aponta, ok. E depois você aponta e ela fala. E esse aqui como é que chama? Uva, ok. O que eu não quero? Ela aponta e você fala, porque daí você vai virar o instrumento. Aquela mesma coisa que eu falei da criança que pega a mão da pessoa e coloca na água, é a criança achar que como um livro, você vai responder como se você fosse um botão. Onde ela aperta e você fala gato, onde ela aperta e você fala pintinho, onde ela aperta e você fala pato, tá? Você pode fazer isso em situações lúdicas, mas vamos contextualizar agora. Então vamos supor que tua criança gosta muito de apontar, ela aponta, mas ela não fala nada. Aí ela aponta aqui e ela quer que você fale maçã, né? E aí essas crianças, geralmente quando você não fala, ela fica nervosa, porque como assim esse botão não tá funcionando, né? Ela quer que você responda a demanda, né? Então você vai falar, essa fruta, você não vai falar maçã. Essa fruta se chama maçã. Você gosta de maçã? Quer dizer, você deu todo um contexto, uma interpretação, um sentido. Você não tá agindo como um botão que só responde, né? Quando apertado com aquele mesmo som e sempre a mesma coisa, né? Então você tá dando mais contexto, você tá devolvendo uma pergunta. Você pode pegar uma maçã e mostrar pra ele, dar mais uma contextualizada. Perguntar, é maçã que você quer? Então vamos lá comer a maçã, vamos, eu te mostro a maçã. Coisas assim, pra você conseguir quebrar esse padrão da criança que é apontadora e que quer que o adulto seja o nomeador pra ela. Tá bom? Tá, gente. O porco se manifestou. Então era isso. Sobre o apontar, eu acho que era isso que eu tinha pra conversar com vocês. Eu espero que você tenha gostado e te vejo na semana que vem. Ah, e se você gostou, não deixa de apertar esse like aí, vai, e mandar pro pessoal que você conhece. Falou? Valeu, um beijo.